Olá, eu queria comentar sobre a escalada crescente de decisões do STF que tem deixado a comunidade jurídica em estado de perplexidade. Há pouco tempo tivemos aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes que afastou o governador do Distrito Federal num processo que não houve defesa, foi uma decisão liminar e, conforme eu comentei em vídeo aqui nessa página, uma decisão que afronta vários dispositivos da Constituição Federal e as leis vigentes. Agora foi divulgado o relatório de investigação da Polícia Federal que não encontrou provas, evidências da omissão do governador. Quer dizer, mais uma vez demonstra que no mérito a decisão foi despropositada e precisa ser revertida. Mas mesmo assim acaba deixando um precedente perigoso para o afastamento de governadores eleitos de outros estados brasileiros em situações ilegais. Mas não é só isso. Recentemente houve a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a cobrança de impostos mesmo após o trânsito em julgado, a coisa julgada. O que significa isso? A coisa julgada, que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença judicial, se refere a uma decisão que já foi julgada por todas as instâncias do judiciário e já houve uma conclusão da matéria. No caso de que o pagador de impostos não devia mais nenhum imposto ao Estado. Agora o STF abre a possibilidade de que haja cobrança de impostos após já terem esgotados todos os recursos e já ter tido uma decisão judicial final que esgotava a discussão da matéria. Então é como se nós retrocedêssemos à era medieval, quando havia o monarca absoluto, o rei, que podia achacar os seus servos, os seus comerciantes a qualquer momento para cobrar impostos indevidos, porque era a vontade do rei. Então o STF agora transforma todos os brasileiros em súditos, que não têm garantia jurídica, que não dispõem dos seus direitos, que seriam fixados por decisões judiciais, porque essas decisões judiciais agora não valem mais nada, e podem no futuro ser cobrados impostos que não eram devidos. Então, um verdadeiro retrocesso que causa, na realidade, um empobrecimento do país, porque todos aqueles que iriam investir em negócios e fazendo uma previsão dos gastos e dos impostos que iriam pagar, ficam inibidos em razão dessa insegurança jurídica instalada na economia brasileira para todos os pagadores de impostos. É uma decisão que nós não sabemos ainda o impacto econômico, especialistas estão falando de impacto de bilhões de prejuízos para os contribuintes brasileiros, afetando principalmente as empresas do setor produtivo. Apenas com a análise dessas duas decisões, nós chegamos à conclusão de um enorme enfraquecimento da democracia, com a possibilidade do afastamento de governadores eleitos pelo voto popular por um único juiz, em desacordo com as leis vigentes, e dessa outra decisão do STF que eu comentei, foi uma decisão colegiada. Nós temos praticamente uma equiparação dos brasileiros aos súditos da época medieval. Eles podem ser cobrados impostos a qualquer momento, impostos que haviam sido julgados que não eram devidos. Todo esse cenário contribui para um aumento brutal da insegurança jurídica. Então nós assistimos à perda do poder do povo, pois a força do voto popular está enfraquecida e, além disso, os direitos também que salvaguardam o povo da vontade soberana de um pretenso rei ou monarca. O povo passa a ser súdito, refém das decisões do Supremo Tribunal Federal.